O momento que você começa a se libertar depois da separação. Depois de tudo, da dor, da saudade, da confusão, da indecisão, às vezes do medo. Depois de tudo isso, algo começa a mudar dentro de você. E talvez você nem perceba. A primeira coisa que acontece quando algo começa a mudar é que você começa a pensar mais em você. Não é egoísmo, é retorno. Por quê? Você viveu tanto tempo em volta dessa pessoa, aí veio a separação, veio o choro, veio o luto, vieram muitos dias de dor e sofrimento, que você chegou a pensar que você nunca ia superar essa pessoa ou essa circunstância da vida. Mas agora você olha para você e você percebe que você precisa cuidar mais de você. Você está com foco mais em você nesse momento. É como se todo esse sofrimento começasse a ficar para trás. Mas você percebe que a dor não some, mas você já domina mais. Isso já não está te deixando mais tão mal como no início. Você começa a aceitar que realmente você pode viver, você pode caminhar, você pode cuidar de si mesma, cuidar de si mesmo nesse momento da sua vida. Você começa a se acolher de uma maneira diferente. Você ainda sente, mas agora você percebe que você já começa a respirar. Você percebe que você para de reagir a tudo. O que antes te abalava já não te abala mais como antes. Você percebe que nem tudo que é ligado àquela pessoa, que você fica sabendo sobre ela ou notícias dela, isso já não te atinge mais como antes. E tudo aquilo que te abalava já começa a perder força. Tudo aquilo que te deixava para baixo relacionado a esse término, ou aquela pessoa, ou aquilo que ela estava fazendo ou deixando de fazer, aquilo já não está mais te atingindo como antes. Você já não fica mais se sentindo no fundo do poço quando você pensa que não tem mais volta. Você já começa a aceitar. E você já começa a sentir uma paz dentro de você diferente. Porque até então você sentia muita dor ainda. Qualquer coisa que você ficava sabendo daquela pessoa, às vezes só de ouvir o nome dela, já dava aquele emocional ruim, você já ficava para baixo. Mas agora não. Você está mais confiante, você está mais se aceitando, entendendo que você é capaz, que você pode caminhar sem essa pessoa, que você tem a oportunidade de escrever a sua nova história, de começar um novo ciclo. Você começa a aceitar tudo isso. Neste momento, você começa a se abrir para a vida. E quando você olha para trás, você percebe que é como se você tivesse perdido tempo, porque foram muitos dias ou até anos que você ficou pensando naquela pessoa, esperando aquela pessoa voltar, ou esperando simplesmente a vida te devolver ela de volta. Às vezes você esperou e essa espera muitas vezes te gerou sofrimento. Sabe que você começa a deixar para trás tudo isso. Você começa a entender que você é importante, que aquela pessoa foi embora, mas você está aí, viva, vivo e pronto para reconstruir a sua vida. Afinal, se essa pessoa foi e se reconstruiu, você também merece se reconstruir. Você também merece escrever um novo capítulo dessa jornada da sua vida. Você começa a perceber que realmente você é importante, que você precisa se cuidar mais, que existem coisas relacionadas a você que precisam ser resolvidas. E você sente um desejo enorme de resolver todas essas coisas. E você percebe que agora você tem autonomia. Autonomia para tomar decisões, autonomia para resolver, autonomia para fazer. E você percebe que isso é muito bom, que agora você pode dar passos mais firmes. Não é que você esqueceu essa pessoa totalmente de um dia para o outro. Você percebe que você foi se reconstruindo e que essa nova fase agora faz parte desse processo de reconstrução que você viveu, que você está vivendo. E nesse momento, você pode abraçar esse momento de uma forma diferente, com um olhar diferente, com um olhar de acolhimento, com um olhar de querer cuidar de você. Você começa a perceber que você merece esse cuidado com você mesmo. E que por muitos anos você deixou, você foi deixando. Você foi vivendo em torno dessa pessoa
às vezes até mesmo antes de haver ali a separação, você já estava vivendo com dores, com sofrimento, com dificuldades às vezes nessa relação, enfrentando às vezes muitos desafios. Mas você percebe que doeu muito. No início foi muito difícil. No início você chegou a procurar aquela pessoa, você chegou a pensar que poderia ter volta, você chegou a criar expectativa com vocês dois. Mas quando você viu que realmente havia acabado, você sofreu muito. E você passou a viver em torno desse sofrimento. Mas agora, você percebe que tem algo novo acontecendo em você. Você se sente mais leve, você se sente mais livre, livre dessas amarras emocionais que às vezes você vivia ligado a essa pessoa, até mesmo depois da separação, ou ligado a essa pessoa. Mas agora você vê e você percebe que você pode recomeçar. E você sente um enorme desejo de recomeçar logo, de cuidar de você, de tomar decisões, de viver algo novo. Libertar não é esquecer, é parar de viver preso ou parar de viver presa ao que ficou. Porque quando essa pessoa foi embora, ela foi embora. Mas é como se tivesse ficado a presença dela com você, a lembrança dela com você, os sonhos, os momentos juntos, a saudade, aquela falta daquela pessoa, você ficou apegada a essas emoções. Mas agora você entende e você solta. Você começa a soltar realmente. Você começa a realmente entender e deixar ir tudo aquilo que não te pertence mais.